Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, tudo começa logo depois que a Stephanie está conversando com a Leda e fica sabendo que a Paulina ficou em liberdade, e ela diz nesse momento que se ela ficou em liberdade é porque de fato ela é inocente. Enquanto ela vai conversando, o Willy nesse momento ele acaba de chegar. Enquanto o Willy vai tentando escutar o que ela está conversando, ela continua dizendo que ela ficou em liberdade, o porquê de fato ela acredita que ela é inocente. E quando ela percebe que o Willy chegou, ela diz que quando for depois ela fala com ela e desliga o telefone. O Willy, por sua vez, pergunta quem era. Ela apenas responde que era a Leda e ele pergunta o que foi que aconteceu no julgamento. Ela fica calada e ele continua insistindo para que ela diga o que aconteceu no julgamento e se já terminou. Ela, antes de responder, diz que foi muito bom que ele não foi, porque se ele tivesse ido, ele ia se queimar por nada, e que inclusive ele tinha piorado ainda mais as coisas entre os irmãos dela e ele. Ou ele fica meio encabulado ali, mas ele já se toca e pergunta a ela: então você tá querendo dizer que... Então ela se levanta e diz que sim, que a usurpadora foi declarada inocente. Já com a Paola, ela tá revoltada ali, quase se levantando daquela cadeira, pulando no pescoço do advogado, perguntando a ele: e o senhor, o que foi que o senhor fez? Ele apenas responde a ela que tudo que ele fez, o que estava em seu alcance. Ela diz que pelo jeito deve ter sido nada, né? Ele então não alisa para ela e diz que o advogado de defesa conseguiu provar para toda a sociedade que foi ela, a Paola, que coagiu a irmã dela para se passar ali pelo seu lugar. Ela fica calada e ele diz que todo o papel que ele fez ali na realidade foi se expor ao ridículo e não ter tido nada nas mãos ali para poder se defender. A Paola fica debochando dele, dizendo que a obrigação dele é defender o cliente. Ele diz que sim, que sabe disso, mas que muitas das vezes tem certas situações que ele deve ir sim muito prevenido. Ela fica calada e ele olha revoltado para ela, dizendo que esse não foi o caso e que ela enganou ele. Ela diz que tá bom, que ele pare de moído ali, e diz que, resumindo, ele resuma para ela agora mesmo o que vai acontecer com ela. Ele diz para ela que a doença dela e a falta de uma acusação salvou ela de ir direto para um julgamento. Ela fica calada e ele não alisa, continua dizendo que vai falar para ela que deixe ele dizer que fica muito feliz que a irmã dela foi absolvida de um crime que ela não cometeu. Por sua vez, a Paola olha com aquela cara para ele revoltada. A Paola fica sempre achando que tá na razão e diz que acredita que se enganou com ele porque achava que ele era tão bom, mas que não é bem assim, ele não é tão bom quanto que ela pensava. Ele começa a se revoltar ainda mais e pergunta o que é que ela está querendo dizer com isso. Ela diz que deveria já ter imaginado, porque ele é um advogadozinho de terceira, mas que não venha querer cobrar muito caro porque o trabalho dele foi ali ineficiente. Por sua vez, ele pega a malinha dele e vai embora. Com um pouquinho mais à frente, o doutor chega, fala com ela e diz que a Elvira falou que ela estava querendo ver ele. Ela fica sorridente e ele pergunta como que ela se sente, e ela diz que se sente a cada dia melhor. Ela continua falando que se não fosse pelas pernas dela que não lhe responde, ela poderia garantir para ele que ela estava totalmente bem. Ele continua dizendo para ela que não entende o porquê que ela não consegue andar e que as pernas dela até reflexo tem, mas que acredita que tudo isso pode ser alguma coisa na mente dela. Ele diz a ela que acredita que tudo isso que não está fazendo ela andar pode ser que seja a mente dela que está deixando ela com medo, e ela começa a se fazer de coitadinha, dizendo que ele mesmo já viu que ela já tentou várias vezes ficar de pé, mas que ela não pôde. Ele diz que sim e que isso é muito estranho. Ela vai se aproximando dele e diz que queria muito pedir a ele uma coisa. Ele diz a ela que ela pode falar. Ela diz que está precisando que ele dê alta para ela poder ir no sábado de volta para sua casa. Ele diz a ela que tudo bem, que não tem nenhum problema desde que ela mantenha a terapia ali na casa dela. Ela diz que tudo bem, que ela vai manter isso sim. Ele continua falando que ela também vai precisar muito de uma enfermeira para lhe ajudar. Ela diz que a própria Elvira pode ir com ela, né? Ele fica calado e ela continua dizendo que a Elvira poderia ir com ela porque ela tem muita confiança nela. Ele diz que está tudo bem e que vai dar permissão a ela. Paola então começa a perguntar a ele, muito animada,
se então é verdade que ela vai poder ir no sábado para casa. Ele diz que sim, senhora, e pergunta se ela vai querer avisar lá em casa para que eles venham ali buscar ela. Ela diz que sim, que é claro que vai, e ele pergunta se ela necessita de mais alguma coisa. Ela diz que não, que isso é tudo. Ele pede com licença e sai. Depois que ele sai, ela diz que no sábado ela vai dar aos Baratheon a surpresa mais desagradável de todas suas vidas. Carlos Daniel, nesse exato momento, conversando com o Rodrigo, vendo o jornal, ele diz que saiu em todos os noticiários a liberdade da Paulina. O Rodrigo pergunta ao Carlos Daniel se ele reparou bem ontem lá no jantar que eles estavam, que eles estavam preocupados em explicar tudo ali sobre a Paulina e a Paola, só que ela foi lá e explicou tudo ali na mínima simplicidade. Carlos Daniel diz que sim, que ela teve uma expressão ali divina. Rodrigo diz que o mais fantástico foi a tranquilidade que o filho dele recebeu toda aquela explicação. Carlos Daniel diz que sim, por causa da Paulina, que explicou tudo ali com muita maturidade. Rodrigo concorda e o Carlos Daniel diz que ainda bem, pelo menos ela evitou ali o primeiro problema. Ele depois diz que a vovó já tinha explicado mais ou menos isso aí ao Carlinhos. Rodrigo diz que sim, mas foi que ela que teve a ideia ali dos nomes, né? Carlos Daniel diz que sim, mas que agora eles vão ter que manter uma certa distância dessa sem vergonha da Paola e o filho dele. Já com a vovó Piedade, nesse momento ela está conversando com a Adelina, pergunta se ela compreendeu a explicação que ela deu e a Adelina diz que sim, e a vovó continua dizendo que graças a Deus o Carlinhos ele ficou ali bem tranquilo com toda a explicação que a Paulina deu. A Adelina diz que ainda bem, né? Vovó diz a ela que fica mais tranquila porque tudo vai ali se organizando, se ajeitando pouco a pouco. A Adelina diz que se essa bandida da Paola fosse para a cidade de pé junto, com certeza tudo seria muito melhor. Vovó começa a sorrir e diz a Adelina que ela tem um pouco de paciência e tem que aprender a esperar. A Adelina diz que esperar já não aguenta mais e pergunta isso vai ser até quando. Vovó diz que vai ser até o dia que a Paola se curar, isso não vai demorar ela sair dali. A Adelina pergunta e se acontecer dela nunca se curar. Vovó diz que ela ficando inválida ali e frustrada não vai ser tão fácil ela ficar fazendo tanto mal. A Adelina diz que não concorda porque essa daí ela faz mal de qualquer forma. Vovó diz que pelo menos a gente pode evitar, né? A Adelina depois pergunta a ela sobre o diário. Ela responde que o diário ela vai guardar e que não foi necessário usar ele lá no julgamento, mas ela vai guardar porque quem sabe possa ser necessário usar esse diário em uma outra ocasião, né? A Adelina diz que a senhorita Paulina jamais virá para aquela casa enquanto aquela outra lá viver. A vovó diz que então a gente tem que esperar o Senhor Jesus Cristo iluminar o nosso caminho porque ele sabe o melhor pra gente. A Lalinha chega toda agoniada nesse momento e pede com licença vovó Piedade e a vovó pergunta a ela o que foi que aconteceu. Ela fica toda engasgando ali sem saber o que fazer e a vovó continua perguntando a ela o que foi que aconteceu e por que ela tá toda agitada assim. A Lelinha diz a ela que sabe o que é porque aí fora tem uma enfermeira. Vovó Piedade pergunta o que é que faz ali na casa dela uma enfermeira. A Lalinha continua ali se engasgando todinha sem saber o que falar e a vovó pede a paciência e diz a ela que ela pare disso aí e fala logo de uma vez. Então é aí que a Lalinha revela tudo dizendo que essa enfermeira na realidade veio ali trazendo todas as bagagens da Paola. Ou seja, ela vai voltar a morar ali.